Muito bem, irmãos, hoje nós vamos ler uma história muito interessante que aconteceu mais ou menos 800 anos antes de Cristo, no reinado de Jorão, rei de Israel, chamando Israel como aquela parte norte do reino quando estava dividido. O reino do sul era Judá e o reino do norte chamava mesmo Israel. Eu vou ler aos poucos esta passagem. Se vocês quiserem seguir o meu plano, vamos lendo o versículo, cada trecho que eu vou dizendo. Se quiser adiantar, vai perder o que eu vou falar e o efeito não vai ser tão bom, imagino eu. Então, sugiro que você se controle um pouco. Quando eu disser versículos 1 e 2, eu vou ver o 3. Versículos 5 e 6, eu quero ver o 7. Tudo bem, fica com você a opção. Mas a mensagem está preparada de uma maneira tal que nós vamos acompanhando passo a passo o que vai acontecendo aqui. 2 Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Deixa eu falar um pouquinho do pano de fundo. O exército da Síria, o reino ficava ao norte de Israel, cercou Samaria, cidade do reino do norte, que então sofreu uma grande fome com o cerco em torno de Samaria. O resultado foi dramático, ao ponto de mães comerem filhos de fome, de desespero. Logo antes dessa passagem aqui, tem um relato de uma senhora foi falar com o rei Jorão. Quando ele passou, ela foi reclamar porque tinha combinado com uma amiga que cada um ia matar o seu filho para comer. Então, ela matou o filho dela e dividiu com a outra. No dia seguinte, era para matar o filho da outra e dividir com ela, e a outra se arrependeu. Uma história bizarra. E o rei ficou muito tocado com aquilo, rasgou as vestes dele no sinal de profundo, de uma tristeza grande, de um desespero muito grande. Quando ele rasgou as vestes reais dele, apareceram um pano de saco, que estava vestido com pano de saco, já mostrando que ele estava num período de lamentação diante de Deus, embora não fosse um rei fiel a Deus de jeito nenhum. E ele terminou culpando o grande profeta Eliseu pelo que estava acontecendo e mandou matar Eliseu. E o capítulo 7 começa então na casa de Eliseu, do profeta, onde estavam alguns anciãos do reino lá, e iam chegando os guardas que o rei Jorão havia mandado para matar, decapitar Eliseu. Eliseu é que era o culpado pela fome que tinha lá, porque ele era profeta de Deus, ele não tinha feito coisa nenhuma. Não se sabe se Eliseu havia dito a ele para esperar um pouco, para clamar ao Senhor. Não se sabe o que se passou por trás, antes a ponto do rei ficar tão irritado com Eliseu. Provavelmente pelo fato de que Eliseu era o profeta de Deus e não tomou nenhuma providência, ele não podia se vingar de Deus, não podia decapitar Deus, decapitar Eliseu era muito mais fácil. Só que ele mandou alguns homens decapitarem Eliseu, e Eliseu previu que esses homens estavam chegando, mandou que os príncipes de Israel fechassem a porta, e disse: atrás dos príncipes vem o rei, o próprio rei. Parece que o rei se arrependeu de ter mandado decapitar Eliseu e foi atrás daqueles que ele mesmo enviara para isso. É o que se deduz. Então, o que vamos ver aqui é um diálogo de Eliseu com o próprio rei, que estava então na casa de Eliseu, a que ele havia mandado há pouco tempo degolar. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor:
a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos abençoa nesta pregação e que aprendamos coisas úteis para a nossa vida e para que aprendamos mais a Te honrar cada vez mais. Tem misericórdia das nossas fraquezas, impiedades e nos ajuda a sermos mais agradáveis a Ti, a nos esforçar mais para Te sermos agradáveis, como o apóstolo Paulo disse. Toque em corações de pessoas sem Cristo, para que haja conversão em nosso meio, se assim Tu quiseres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. O fato é que o profeta, então, tem a ousadia de afirmar que dentro de 24 horas haveria comida em muita abundância em Samaria. De uma maneira tal, ele disse aqui, que a farinha e a cevada seria barato para o contexto de fome. Vou falar em cada medida aqui, que não é o caso, mas o que foi transmitido pelo profeta foi isto. Amanhã, mais ou menos essa hora, vai ter comida aqui para se comprar por um preço muito razoável. Num lugar que estava absolutamente com falta de tudo, como acabei de dizer. Era algo simplesmente absurdo aos olhos dos homens, um delírio em termos normais. Mesmo que passasse a noite inteira chovendo, poderia haver muita água, mas não comida. O capitão do rei duvidou. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. É interessante que, de alguma forma, não sabemos exatamente em que ponto, mas é como se aquele capitão dissesse assim, não é que ele duvidou que Deus iria fazer isso, não. É que Deus não poderia fazer. Note esse detalhe. Mesmo que Deus abra a janela do céu, mesmo que Deus queira fazer alguma coisa inusitada, até o ponto de abrir a janela do céu, mesmo assim, isso não pode acontecer. Deus não tem tamanho poder de fazer com que essa cidade que estamos aqui morrendo literalmente de fome, tenha comida em abundância. Detalhe, cercados por um exército enorme. Então ele questionou o poder de Deus em fazer o que ele, Deus, quisesse. Uma agressão gravíssima contra o Deus de Israel. É comum pessoas dizerem, não sei se você já ouviu, isso aqui, minha amiga, isso aqui nem Jesus Cristo resolve. Pessoas comentam desta forma, talvez até como uma expressão, ou sem pensarem muito no que estão dizendo, pois eu sugeriria que passassem a pensar, porque é muito grave algo assim. Nunca fale assim. Se você já disse alguma vez isto, nunca mais repita, mesmo que vocês não sejam crentes no Senhor Jesus Cristo e não compreenda bem quem é Ele, pouco conhece dele, não entregou o coração a Ele ainda, mas deixe-me sugerir, por um grande favor a você próprio, nunca faça isso. Nunca diga que nem Deus pode, nem Jesus pode, porque é muito ofensivo. Uma vez Jesus, em Mateus 19, 23, eu quero ler essa passagem, em que ele atestou claramente. Mateus 19,
23 em diante. Mateus 19, 23 em diante. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Esse quem quer dizer, que rico pode ser salvo, é óbvio. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Claro, o que era impossível aos homens? Um camelo passar no buraco do fundo de uma agulha. Porque os homens não tinham noção da dificuldade de salvação de um rico ou de ninguém. É uma coisa que ninguém tem a medida. Mas quando Jesus compara um camelo passar pelo fundo do buraco de uma agulha e diz que é mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no céu, aí fechou completamente a mente deles. O Senhor Jesus Cristo tem uma coisa muito errada aqui. Porque é absolutamente impossível um camelo passar num buraquinho de menos de 1 centímetro, 1 milímetro ou 2 talvez. Não dá. Então não vai ter ninguém no céu que tu consideres, ou Deus considera rico. Aí ele disse, de fato, ele não discutiu com eles, vocês notaram? Ele não argumentou, não discutiu, disse, de fato, concordo, é impossível um camelo passar no fundo de uma agulha, concordo, mas para vocês, para Deus nada é impossível. Então fica aqui esta imagem clara para você de que algo absolutamente impossível de acontecer, risível, ou ridículo, ou seja, o nome que você queira dar, sem sentido, ilógico, irracional, tudo isto você pode enquadrar na ideia de um camelo passar no fundo de uma agulha. É ridículo, é ilógico, é tudo isto, mas passa. Se Deus quiser que ele passe. Não entendemos como, com a nossa lei da física, não sabemos. Mas para Jesus, pode. Então, nunca duvide, meu irmão, o meu amigo, nunca duvide absolutamente em momento algum do poder de Deus em coisas que você acha impossível. Meu casamento? Pastor, o senhor quer marcar conversa comigo no seu gabinete com relação ao meu casamento? Deteriorou, pastor, a um ponto tal que aí nem Deus resolve. Não pense isso. Não diga isto. Entregue o problema a Ele. E faça o que está ao seu alcance fazer, e veja se Ele não vai resolver, veja o que Ele fará. Mas não pense assim. Se você tem a mente suja, e várias vezes tentou limpá-la, mas não conseguiu, não chegue ao ponto de dizer, nem Deus resolve limpar esta mente imoral. Nem Deus resolve, nem o Espírito Santo consegue, o Espírito Santo é Deus. Não faça assim. Insista, insista. Continue pedindo, faça por onde, no seu aspecto limitado, humano, fraquinho, mas extremamente importante aos olhos de Deus, o seu coração, a sua vontade de, no caso, ter a mente limpa, e você evitando revistas, evitando internet, evitando coisas que você, os olhares, coisas que você sabe que lhe perturbam, Deus está vendo cada coisa que você está evitando, deixando de evitar. Pede a Ele, mas não evita, não foge daquilo que você sabe que Ele derruba. Deus está vendo tudo. E para Ele é muito importante o seu comportamento, a sua atitude, juntamente com o seu coração. O uso do poder absoluto dEle é misteriosamente relacionado com o que Ele vê em você. Mas é assim que acontece. É assim que funciona com Deus. Então, se esforce, como disse Paulo lá em 2 Coríntios, que eu
preguei semana passada, que ele se esforça para agradar a Deus, para ser agradável a Deus, se esforce para ter uma mente limpa. Ah, mas o meu esforço não será necessário. Concordo plenamente. Necessário, o suficiente não, mas necessário ou muito importante, sim, porque suficiente é o poder dele. Mas não diga nunca no fundo do seu coração, nem Deus vai limpar a minha mente. Estou dando só exemplos. Você é um pecador inveterado e alguém lhe fala de salvação em Cristo, salvação de graça, só pela fé. É porque o senhor não conhece, pastor, a minha vida. Se o senhor conhecesse onde é que eu estou metido, os pecados que eu já cometi nesta vida, nunca o senhor diria, não, vá a Cristo do jeito que você está. Não dá, pastor, é impossível ele me receber da maneira que eu sou. Não diga isto, porque ele mandou vir a ele os que estavam cansados e sobrecarregados, oprimidos. Ele disse que veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio para os que estão sãos, mas os enfermos. Ele disse isto. Então não duvide, meu amigo, minha amiga, nunca, que nem Deus poderá lhe salvar, que você precisa se consertar um pouco primeiro, para depois então ir a Cristo. Não, se isso está chegando na sua mente, é sussurro do diabo, não vem de Deus. Então, voltando, Eliseu reage com uma frase. Obviamente Eliseu não gostou nem um pouco do homem ter duvidado do poder de Deus, nem da vontade, mas do poder de Deus. E ele diz, tu verás com os teus olhos. Claro, isso aqui é um pleonasmo, é um exagero. Tu verás com os teus olhos. Ele não poderia ver com os olhos do outro, né? Tem que ser com os olhos dele, mas é uma maneira de enfatizar. Porém disso comerás, não comerás. Por que, Eliseu? Ele não vai comer, porque ele vai viajar. Não disse. Não, porque ele vai estar sem fome. Ele guardou uma comida lá de alguma forma lá dentro da casa dele, ele vai estar comendo de madrugada escondido, então ele não está com fome não. Não sei. O rei iria proibir? O seu capitão estaria zangado com o capitão por algum motivo e iria proibir? Não sei. Ele não diz e deixa no ar. De uma maneira meio mistério, deixa em suspense. Você vai ver isso, seu capitão. Olha o tamanho da importância desse capitão, era o homem sobre o qual o rei se apoiava. O senhor vai ver isso, mas não vai comer o alimento. Versículos 3 e 4. Uma história dentro da história. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Os leprosos, eles ficaram fora dos muros da cidade, até pela própria lei e por questão mesmo de segurança, de saúde, tudo, eles ficavam fora. Eram pessoas, coitadas, muito desprezadas e párias na sociedade, eles ficavam afastados ali. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos de fome, né? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Dentro do terrível contexto deles, até que foram sensatos. Uma insensatez dentro de uma situação muito, muito ruim. Eles resolveram, conscientemente, correr um altíssimo risco, porque compreenderam que não tinha muito a perder. Mesmo que eles furando as regras ali, de certa forma entrassem na cidade, já correndo algum risco de repúdio ou coisa assim, mas mesmo que eles entrassem lá, não tinha comida. Então vamos roubar a comida dos outros lá dentro. Mas não tem, nem para roubar, não tem para nada, não adianta. Então, vamos lá no acampamento dos nossos inimigos. Porque talvez eles achavam que os inimigos poderiam ter pena deles, misericórdia, doentes, leprosos,
Vamos arriscar, é o jeito. Se não derem comida e não nos matarem, ótimo. Nós não somos perigosos no sentido de vamos atacá-los. 4 homens doentes, vamos lá. Observem que o fato de eles serem leprosos contribuiu para dar coragem a eles partir para esta ousada empreitada. Tipo da empreitada que pode se dizer de vida ou morte. Literalmente. Então, o ponto fraco deles, que era ser leprosos, terminou sendo um ponto forte. Uma situação terrível deles levou a uma situação tal de dizer, agora eu vou, porque eu não tenho o que perder. E sabe de uma coisa que tem uma lição para nós? Não despreze suas crises, seus momentos de dificuldade, suas fraquezas, suas incapacidades. Elas nos fazem, muitas vezes, mais destemidos, mais ousados. Já tive certas perdas, já passei por certos sofrimentos, não tenho mais tanto medo, fica mais destemido alguém que enfrenta muitas dificuldades. Olhando para o outro extremo, imagine alguém que nunca sofra nada, coisa nenhuma, tudo é azul, maravilhoso na vida dele, ele é muito exposto, alguém que nunca adoece, se ele espirra, o que será isto? É uma coisa estranha que aconteceu comigo. Você não tem tanto medo de resfriado, porque já pegou não sei quantas vezes, eu também, já fica mais banal. Então, coisas que geralmente muita gente tem medo, quando passa por aquilo, diz, eu passei. Não é que não sofreu e que foi gostoso, não. Embora às vezes aconteça de ser menos terrível do que pensava, sim, mas não estou nem indo por esse ponto de raciocínio. Mas a experiência tira muito do medo e o sofrimento. Quantas vezes, por causa de ousadia, que nós terminamos por fazer algumas coisas, conseguimos o que nem imaginávamos, mas tivemos menos medo por certas situações. E fiquei imaginando um judeu de boa saúde, lá dentro de Samaria, morrendo de fome, mas com saúde boa, tirando a fome, ele nunca ia pensar em ir no acampamento do inimigo. Não, lá eu morro com certeza absoluta, eu vou arriscar aqui alguma coisa, eu vou arriscar mais alguns dias, chuva, eu não sei, alguma coisa. Mas saudável, não teria feito isso. Os outros estavam doentes, virou o ponto forte deles. Pense um pouco nisso. Versículos 5 a 8, levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Sírios, ou Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carro e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, olha no versículo 5, levantaram-se ao anoitecer, enquanto os 4 leprosos se levantavam para ir para lá, os sírios estavam fugindo, na mesma hora. Pelo que se levantaram ao anoitecer, fugiram, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, essa foi uma farra grande, prata, ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Esta é uma história diferente, fantástica. Começa com um exército inteiro abandonar tudo por causa de ruídos. E do jeito que eu sou sensível a ruído, eu entendo mais ou menos isso. Acho que eu teria sido o primeiro a fugir. Eu ouço antes das pessoas ouvirem.
Mas tudo por ruídos. Olha o poder deste Deus. Um exército armado, bem suprido, bem nutrido, de uma maneira consciente, planejada, fazendo um cerco fortíssimo à cidade de Samaria. Estavam lá bem demais, mas ruídos. Mas a tal ponto, como diz aqui, eles se levantaram e fugiram para salvar a sua vida. Eles já se viram completamente destruídos pelo rei de Israel. Não, que ele estava lá dentro de Samaria morrendo de fome também. Mas ele deu um jeito de alugar exércitos vizinhos, como diz aqui, dos hititas e dos egípcios. Ele arranjou uma maneira de mandar exércitos contra nós. Tudo isso entrou na cabeça deles. Pânico total, generalizado. E foram embora. Levaram nem os cavalos. Aí eu penso, mas pessoal, os cavalos teriam ajudado vocês a fugirem mais rápido. Mas aí vem, não, mas o barulho que os cavalos fariam. É uma sugestão. Fugiram silenciosamente para ser o menor tipo de problema possível. Ou o pânico mesmo, o pânico saiu correndo com as pernas e esqueceram os cavalos e os jumentos. Não sabemos. O que eu sei é que está escrito claramente, os cavalos, os jumentos ficavam lá do jeitinho que eles estavam lá. Nem isso eles se utilizaram. Um pânico grande. Imagine a euforia daqueles homens doentes. Fizeram a festa, comeram, beberam, até enterraram. Interessante que eles já estavam com a ideia de que alguma coisa não estava muito correta, porque eles enterraram. E legalmente aquilo não era deles. Era do povo, era do Estado. Era o rei que tem autoridade sobre aquilo. Como foi o rei que autorizou depois ao povo ir lá e pegar o que tinha. Seja como for, versículo 9, a consciência bateu. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. 2 motivos fizeram com que a consciência deles doesse. Primeiro, era um dia especial, um dia de boa notícia, de boas novas, de salvação física, para aquele povo faminto. E eles entenderam que não era correto usar os benefícios só para si. Pois é um dia de salvação só para nós. Que é de salvação haja salvação, haja bebida, comida, ouro enterrado ali para proteger de outros. Pronto. Não, está errado. Nós já usufruímos, já bebemos, já comemos, estamos fartos, mas nós temos que transmitir para os outros. Interessante que esses outros, entre esses outros pelo menos, deveria haver muitos que eram hostis a esses homens, os humilhavam, não ajudavam pelo fato de serem leprosos, evitavam. Interessante este aspecto. Mas pelo que vemos aqui, nada disso entrou em consideração quando eles entenderam, está errado nós fazemos isso só para nós. É um egocentrismo imperdoável. Tem muita gente morrendo de fome. Se são hostis a nós, nos maltrataram, nos humilharam, não interessa, não importa, estão com fome, morrendo lá, mães comendo filhos. Temos que ir lá. Então eles compreenderam isto aí. E eles tinham tudo para ser amargos, invejosos, vontade de revanche, mas eles sentiram vontade de compartilhar com os outros a boa notícia, a boa nova. Essa expressão boa nova, por acaso, lhe lembra alguma coisa? O Evangelho. E você, crente, um dia descobriu uma boa notícia. Chegou ao pés de uma cruz, melada de sangue e vazia. Quem estivera lá havia morrido, ressuscitado, tinha voltado para o céu
não com medo de ninguém, com medo de ruído algum, mas voltando para a sua casa, de onde ele viera, reassumir toda a sua glória, e agora aquela cruz estava ali, lhe convidando a usufruir de todo o benefício que o Senhor Jesus Cristo adquiriu enquanto estava nela. A salvação e toda a plenitude que adviria desta salvação. E bastava que você cresce no poder daquele sangue. E você creu, e foi salvo, e se banqueteou espiritualmente, encontrou sua salvação. Mas espere. E os outros? Os outros, eles não estão sabendo do que significa se beneficiar de um tesouro desse aqui. E eu já me satisfiz, minha alma está leve, muito feliz, porque encontrei minha salvação. A angústia que eu atravessei semanas, meses, anos, décadas, terminou, porque eu encontrei a salvação em Jesus Cristo. Mas os outros, eu preciso avisar, os outros é dia de boas novas. E eu quero saber se essa é a atitude que tem dentro de você, crente. Se está doendo a sua consciência também. Eu estou aqui, morto de alegre, é a maneira de dizer, vivo de alegre, felicíssimo. Mas tem gente morrendo de fome que não conhece o valor disto. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que transmitir aos outros, não é possível. Você sente vontade de transmitir, sente peso na consciência, se não transmite como deveria? Espero que sim, você tenha vontade, pense nisto. Eu reconheço, irmãos, que há uma dificuldade extra nisto, é que muitos já ouviram falar daquela cruz, sim. Para ser franco, quase todos, ao nosso redor, na nossa cultura, um país chamado cristão, no sentido bem largo da palavra, então não é muita novidade. Vou te dizer, rapaz, eu descobri uma coisa impressionante, chegar para um índio e dizer algo assim, alguém que nunca ouviu falar, o efeito seria muito maior, é claro. Chegar para alguém aqui e dizer, o que foi que você descobriu de tão diferente, meu amigo? Jesus Cristo, a cruz dele, para. Já conheço essa história todinha. Eu sei que é difícil, por experiência própria, claro. Sei que muitos não valorizam mais isto, mas olhe bem, a salvação que você encontrou, a visão que você teve quando chegou no pé daquela cruz, o seu grau de consciência de pecado e a fé que você adquiriu naquele que estava naquela cruz e agora está no céu, veio do alto, não veio de você próprio, não veio de quem lhe sugeriu ir até o pé da cruz, lhe ajudou muito nessa sugestão, estava até ao seu lado para lhe explicar algumas coisas, mas o que se passou dentro de você, para você, finalmente, você mesmo já conhecia a cruz há muitos anos, mas chegou um dia que para você ela adquiriu uma conotação completamente diferente, eu digo a cruz e tudo que ela representa, Cristo e tudo. Alguma coisa aconteceu dentro de você que foi o Espírito Santo que mexeu, num certo momento da sua existência. Então não se intimide de falar para alguém que já conhece a história da cruz, porque aquela pessoa não valoriza ou já conhece simplesmente pelo fato de já saber a história toda. Porque pode acontecer, como aconteceu com você, que um belo dia, literalmente belo dia para aquela pessoa, o Espírito Santo a desperte, ele vai enxergar naquela cruz o que nunca tinha enxergado antes. Então não se desestimule a falar de Cristo para pessoas que já ouviram falar de Cristo.
E eu não vou desenvolver aqui certas sugestões para como falar, não ser inconveniente, não forçar a pessoa que não quer ouvir, você insiste, não, isso não é sábio. Há toda uma série de atitudes e de cuidados que você pode ter ao fazer isto. Tudo bem, mas faça, não é ir para o outro extremo, em dizer, eu praticamente desisto de pregar o evangelho para as pessoas no meu elevador, lá do meu prédio, no meu trabalho, lá no ônibus, no táxi, no avião. Eu desisto, porque ninguém quer saber mesmo, e quando eu falo hoje, todo mundo é evangélico, e aí me desestimula muito. Não permita isto. Peça a Deus, Senhor, me dá paciência, me dá humildade, não me deixa descansar, Senhor, enquanto eu não estiver novamente pregando com gosto. Por que eu digo novamente? Porque provavelmente você teve uma fase que pregou com gosto, quando você se converteu, você estava vibrando, como esses homens estavam naquele momento, aquela euforia de transmitir. Ótimo, muito bom que tenha sido assim, mas não permita que essa euforia passe no seu coração. Leve a palavra de Deus, transmita as boas novas para os outros. Eles nem imaginam a fome que eles estão. O pessoal de Samaria sabia a fome que eles estavam, mas quando levamos para o aspecto espiritual, há várias diferenças. Não é, claro, não é tudo idêntico. E uma das diferenças é esta, é que muitas vezes o perdido sem Cristo, ele não sabe a fome que ele tem, ele não sabe o estado em que ele está, o perigo que ele está correndo. Por que ele não sabe? Porque ele é cego espiritualmente. O segundo motivo que eles resolveram correr e contar as novidades é que entenderam corretamente que quando descobrissem, eles seriam culpados por não ser salvos. Então, não era só uma questão de um gesto de humanidade para com o próximo que estava com fome. Era sim, ótimo, muito bom, mas tinha algo mais. Vamos ser francos, pessoal. É bom que a gente vá, é bonito a atitude nossa, mas mesmo que a gente não for, nós vamos ser culpados, nós podemos ser presos, nós podemos ser decapitados por causa disto. Era obrigação nossa. Mas com o evangelho não tem isso não. É tudo de acordo com se você gosta ou não, de acordo com sua boa vontade. Fique bem tranquilo, como se usa dizer, fique à vontade com relação a esse assunto de pregação. Negativo. Além de ser bonito e moralmente muito elegante e tal, mas é obrigatório. Eu vou ler uma passagem para vocês, forte, Ezequiel capítulo 3. Não vou explicar muito, mas já é bastante clara por si próprio. Ezequiel capítulo 3, versículos 18 e 19, eu vou esperar você chegar lá. Essa eu vou esperar. Eu quero que você leia. Agora eu vou dizer, com seus olhos. Ezequiel 3, 18 e 19. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, que é o que Deus diz na sua palavra quanto àquele que não tem Cristo, morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Esse é de arrepiar. O que significa Deus requerer da minha mão o sangue de alguém para quem eu poderia ter advertido e não o fiz. Eu não sei o que significa isso, o tamanho disto, que vai significar isto, a perda
já a disciplina nesta vida, eu não sei. Quando Deus diz, eu vou requerer de você o sangue dele. Claro que não é que nós vamos perder a salvação, ele foi para o inferno, agora você vai também. Seria contra as Escrituras. Mas não é coisa agradável, irmãos. Mas, se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma, livraste, o que quer dizer é que livraste a tua alma da responsabilidade que eu coloquei sobre os teus ombros. Avisa que ele vai morrer nos seus pecados, avisa dos maus caminhos dele. Meu irmão, você tem feito isto? Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, ele fala de algo pessoal, mas é claro que essa experiência dele, ela é comum a todo e qualquer, vamos dizer, todo e qualquer pregador, ministro do Evangelho em primeira mão, e de uma maneira, como consequência também mais geral, a todos nós crentes. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, passagem conhecidíssima, mas talvez pouco lembrada e pouco praticada. Talvez até porque você acha, não, isso aqui é coisa do apóstolo Paulo. Olha só, se inclui nisto. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa opção. Não? É não o que é aí que tem na sua Bíblia? Obrigação. Sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, coitado de mim, se não pregar o Evangelho. Dá vontade de perguntar, Paulo, vem cá, me explica direito, o que é esse ai de mim? Com certeza não é que você vai deixar de ser salvo, não é? Vai dizer não. Seria contra a Bíblia inteira. Ok. E o que é? Esse coitado de mim, Paulo, ai de mim, o que seria? Ele não diz. E nós ficamos a imaginar, mas, pergunto eu, é uma consequência da qual você gostaria de passar? Uma experiência através da qual Deus dissesse, ai de você, porque você não cumpriu a sua obrigação. Agora você vai servir comigo, e eu vou dizer como é, venha cá. Ah, mas eu não tenho obrigação do apóstolo Paulo. Nem eu estou dizendo que você tem a obrigação do apóstolo Paulo, você tem a sua. Mas há uma obrigação comum a todos os meus salvos, Deus falando. Pregar o Evangelho a toda criatura. Prega, fala, expõe, avisa o pecador que ele vai perecer sem Cristo. Então fica aí o desafio de você levar as boas novas, por amor aos perdidos, e 2, por obrigação diante de Deus, quer queira, quer não queira, com boa vontade ou de má vontade, pregue o Evangelho, você vai dar contas diante de Deus. Ai de você, se não pregar o Evangelho. Versículos 10 a 12, voltando a 2 Reis 7. Agora, versículos 10 a 12. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite, uma notícia dessa, e disse a seus servos: agora, olha a autoridade que o grande rei, sabichão, agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Diz, senhor rei, o que o rei diz é verdade, o que o rei diz é que é o certo. O que os artistas de Hollywood dizem é o que mais impressiona você. O que o corredor de Fórmula 1 diz, o campeão dos esportes,
que falam para vocês são aqueles que mais pesam para muita gente, porque são pessoas, são celebridades, são pessoas sábias, tudo uma mistura de impressões absolutamente falsas. São as pessoas que nós menos deveríamos ouvir, são pessoas que estão profundamente comprometidas com o mundo e com o sistema do mundo. Essas pessoas, para nós, têm ouvido fácil. E as pessoas de autoridade, as pessoas que estão na frente de um microfone, por algum motivo, têm um certo poder. E aqui o rei fala, por isso você vai dizer a tolice, você vai ver a tolice que esse rei vai dizer agora. Quando eu digo tolice, no aspecto de sem considerar as coisas de Deus. Ele foi curto, ele falou até algo razoável, mas muito fora do contexto em que ele se encontrava. Bem sabem eles que estamos esfaimados, aqui morrendo de fome. Por isso, saíram do arraial. Interessante que ele não diz isso como hipótese, não. Ele diz, eu vou dizer o que aconteceu. Já viu pessoa falando assim? Eu vou dizer o que aconteceu, sem saber coisa nenhuma do que está dizendo. Saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. A reação do rei foi assim, essa história é muito bonita, só pode ser uma armadilha. Pronto. Então, em termos militares, como eu falei, estava razoável ter prudência e ser desconfiado, mas havia um detalhe que ele não poderia desconsiderar no contexto, a profecia de Eliseu. Cadê o grande sábio rei? Desconsiderou. Ah, mas esse Eliseu não é nada. Não é nada porque tu mandaste degolá-lo ontem. Depois te arrependeste. Não é nada. Tu sabes que ele é um homem de extrema importância no que ele diz, na palavra que ele fala, a ponto de responsabilizá-lo pela fome na nossa cidade. Então, dizer agora que não considera esse Eliseu, é claro que ele considerava, por mal ou por bem, mas ele não deu a mínima atenção para as palavras do profeta aqui, porque se ele tivesse dado, ele teria visto de imediato a mão de Deus, teria caído de joelhos agradecendo a Deus por aquela providência de Deus, através da qual Eliseu havia falado. Mas ele era duro de coração e não considerou coisa nenhuma disso aí, e agiu de uma maneira totalmente materialista e aqui do mundo mesmo, sem levar Deus em consideração com nada. Sabe que o mundo está cheio de rei Jorão por aí? Pessoas que desprezam as boas novas da pregação do Evangelho, acham a história boa demais para ser verdade. Salvação pela fé. Que mais? Não tem que mais. Para aí. É pela fé. Mas milhões de pessoas, meus irmãos e amigos, milhões de pessoas empenham a vida em cima desta questão. Não pode ser pela fé somente. Eu tenho que fazer alguma coisa, é óbvio, é claro. Você não está vendo que não tem sentido? Eu dizer algo assim, ou eu pensar, é até arrogância. Aí inventam várias argumentações, que tem até sentido, olhando por um aspecto apenas como o rei olhou, só por um aspecto. É arrogância, quer dizer que eu, independente do que eu faço, deixo de fazer, eu vou ser salvo? Você é filho de Deus? Você? Sou. É muita arrogância? Não é arrogância, meu amigo, é porque é pela fé, e eu adquiri essa fé. Ah, você adquiriu, você é muito inteligente. Não, eu ganhei de presente esta fé, foi dada, até esta fé que me salva foi dada por Deus. Negativo. Não aceitam. É impressionante isto. Mas Deus diz, não, mas olhe na Bíblia, leia, vamos fazer um estudo bíblico, aí estuda, mostra, e prova pelas Escrituras que é só pela fé mesmo. Não vai, não adianta. Não aceitam. Tudo bem,
Não teria sentido pensar que aconteceu tudo aquilo à parte da profecia de Eliseu. Mas com a profecia de Eliseu, fez todo o sentido a história. Como é? Vocês chegaram lá, estava tudo abandonado, cheio de coisas lá, à vontade. Foi a maneira que Deus usou, que criatividade de Deus, para nos providenciar alimento de uma vez só, num instante só, botou os homens para correrem, é claro. Então, sem a profecia de Eliseu, aquilo não faria sentido nenhum, é muito estranho. Tanto é que o rei disse, epa, tem coisa aí, tem areia, como se diz. Mas com a profecia de Eliseu, tudo se explicava, dava sentido a tudo aquilo. Então, sem a Bíblia, você dizer que a salvação é pela fé, tem sentido não, eu concordo. Concordo. Você vai para o céu, pagou quanto? Não é negócio de pagar. E fez quantas promessas? Subiu quantos degraus de joelho? Não é nada disso não. É pela fé mesmo. Mas, é engraçado você, né? Então não teria sentido, o evangelho não tem sentido à parte da revelação das Escrituras. Mas quando se compara a revelação da Bíblia com essa notícia aqui, faz todo o sentido. O evangelho dá todo o sentido à salvação pela fé. Ore por pessoas que não conseguem valorizar o fato da Bíblia dizer que é pela fé, da maneira que o rei não conseguiu valorizar a profecia de Eliseu. 13-16. Então um dos seus servos respondeu e disse, tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, 5 cavalos que eles sobravam lá, o resto já tinham morrido de fome, eles mesmos tinham usado para alimento. Estava usando até carne humana para alimento, imagina, dos cavalos. Toma-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, muitos já tinham morrido. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos e o rei os enviou, os homens após o exército dos sírios, dizendo, ide vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. De fato, foi exatamente como aqueles homens haviam dito. O povo foi lá, ficou com a comida, muitos obviamente não puderam ir até lá, então os que trouxeram começou um comércio normal, natural, do que tem acordo com aquele que não tem dinheiro, mas não tem comida e tal. Então o preço que se estabeleceu foi exatamente o que Eliseu havia predito 24 horas antes, e assim estava cumprida a profecia de Eliseu. Muito bem. E a segunda? Profecia foram 2. A dos alimentos e a do capitão. Versículo 17-20, e aí a gente encerra. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei, amanhã a estas horas mais ou menos, vendeciam 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e um flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isto segundo essa palavra? Dissera o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Aqui agora está claro porque que o homem não comeu. Não é porque viajou, não é porque estava saciado, não é porque o rei proibiu, mas é porque ele foi morto. De uma maneira interessante, acidental. Não foi um complô contra ele, alguém estava com raiva dele. Não. Foi a confusão que se deu com a chegada de alimentos na cidade, da parte dos que estavam vindo lá do acampamento dos sírios, e tornou-se tal confusão ali,
aquele corre-corre, empurra, e acabaram atropelando o homem, incidentalmente ele morreu. Curioso, ele não morreu uma morte de infarte, não foi uma morte assim por acaso, uma morte relacionada exatamente com o que Eliseu disse. O excesso de comida causou tanto rebuliço, comida esta que o homem duvidou que teria, que a correria das pessoas por causa da comida matou o homem. Então, uma morte diretamente relacionada com aquilo que ele se recusou a crer. Deus faz questão de certos detalhes que deveria ser objeto de muita reflexão nossa. Amigo sem Cristo, eu quero terminar perguntando se você tem sido duro de coração para crer na história espetacular do Evangelho. Deus disse que pela fé em Cristo seria salvo. É fantástico isto. Mas foi fantástico o que Deus fez em Israel, foi fantástico tudo que Deus fez. Está registrado na Bíblia, mandar o filho dele morrer numa cruz. Então toda essa história é que vai dar sentido à pregação do Evangelho. Não é boa ideia duvidar do que Deus disse, fazer pouco do que Deus disse. Nunca brinque com a palavra de Deus, não duvide de que Deus fará o que Ele diz que fará. O zelo de Deus por Ele próprio é muito maior do que você, porventura, poderá imaginar. O ciúme dele por Ele mesmo é muito grande. Aceite e usufrua da abundância de uma vida em Cristo. Quanto a nós, crentes, nunca nos esqueçamos, irmãos, da fome, da sede, do desespero, da angústia de alma que nós estávamos antes de ouvir o Evangelho e aceitar Cristo. Nunca banalize a fartura de bênçãos que Deus lhe dá hoje. Nunca banalize isso, nunca considere algo como natural e normal. Eu digo normal no sentido de que é para ser mesmo, natural, que vem com o andamento das coisas, não é bem assim. Cristo morreu para que você tivesse hoje esta abundância. Nunca se acostume com a mudança que você tem, espiritual, material, agora eu digo de qualquer ordem, de paz, especialmente. Nunca se acostume ao ponto de esquecer de agradecer que tudo isto é porque Cristo morreu numa cruz terrível para pagar os seus pecados, os meus pecados. Nos sintamos plenamente gratos a Ele por isto. E de uma maneira muito prática, mas real, de você mostrar essa gratidão a Cristo, é pregando para os outros, é divulgando para os outros, é compartilhando tudo que você encontrou naquela cruz, se beneficiou, fale para os outros também. Há tempo e é fora de tempo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender as lições aqui contidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.